Boa noite a vocês que estão aqui presentes. Sou muito grato pela presença de vocês e isso me faz feliz, me faz feliz. Vou entrar pelo celular, você vai entrar, Vanessa? Pode entrar, bem, eu aguardo. Você vai desligar e entrar pelo celular aí, né? Tá, já entrou, né? Tá bom. Ok. Então, a aula de hoje na verdade, é uma continuação disso que a gente vem trabalhando, né? Porque nos meus atendimentos eu percebo que as pessoas que me procuram, elas estão sempre com dois problemas, né? Falta de clareza para dar o próximo passo. Segundo, tem uma questão interessante. Alguns chegaram num platô e não conseguem avançar, outros avançam com muito esforço e outros praticamente está paralisado numa zona de conforto e não sai dali, né? Então, o nosso trabalho sempre é trazer clareza e, ao mesmo tempo, colocar a pessoa em movimento em direção àquilo que aquilo que o movimento interno dela, né, pede. E muitas vezes a pessoa não consegue ir sozinha, ou a pessoa também está cansada, esgotada, frustrada, tentou, está naquela zona de sobrevivência ainda, não consegue sair dali, né? Um esforço muito grande, apesar de já ter feito terapia, já ter feito constelação de todo tipo, já ter, enfim. Eu sempre pergunto para meus clientes se eles já fizeram algum tipo de terapia, constelação, a maioria sim, mas eles chegam em mim também com essa situação, né? Então, hoje, eu sempre vou olhar pelo ponto de vista sistêmico e dar uma pincelada no estratégico, mas hoje eu quero que não seja uma aula de apenas aprendizado. Se vocês sabem, vocês conhecem aquilo que é a visão sistêmica, todos vocês já passaram por experiência de constelação, mas todos vocês continuam com questões pessoais que pode estar impactando a vida profissional, pontos cegos que ainda não foram preenchidos, né? Não importa a idade da gente. Muitos falam, não, mas eu já tomei mãe e pai, mas em que nível você tomou mãe e pai? Essa é a pergunta que eu faço. Que nível? Observa, observa o nível que você tomou sua mãe e seu pai. De repente você está ainda no, você não tomou o pai, você apenas convive de forma civilizada com ele. Isso te coloca num lugar muito grande em relação a ele. Ah, mas são meus pais, eu tenho que tratar bem, e eu tenho, mas a criança está lá, ó, criança machucada, a criança que não foi vista, a criança que tem dor está lá, ó. Mas ela não está no passado, esse é o problema, ela está no presente. Essa criança está hoje no presente na vida de vocês, no relacionamento de vocês, seja consigo mesmo, seja na relação de casal, ou na relação com qualquer outro, seja vida profissional, seja com seu cliente, seja com pai, com mãe, não importa. Essa criança está presente aí, com as suas dores, com seus conflitos. E muitas das pessoas que eu atendo têm uma grande dificuldade de olhar para a criança. Tem algumas que essa criança foi colocada num lugar bem escondidinho.
mas ela continua atuando na vida de cada um de vocês. Então, eu quero direcionar essa aula não tanto para o aprendizado, eu não tenho que ensinar mais nada para vocês, mas sim para percepções, percepções, em cima da visão sistêmica, da inteligência sistêmica, ok? Então vamos lá. Eu já vou fazer uma pergunta de cara. De 0 a 10, vocês podem responder no chat aí. De 0 a 10, como é que está teu grau de satisfação com a tua vida profissional? Tá 10? Tá 8? Tá 7? Sejam sinceros. Eu quero ter um termômetro aí do grupo. Pode escrever no chat aí. Anilda, 7. Marco Antônio, 7. Ai, Marco Antônio, se você falasse 4, eu ia encerrar, me aposentar. Ele é meu cliente. 7. Tá. Vamos lá ver. Vamos ver. Vamos ver quem que colocou no chat. Vamos lá. Sim. Vou pagar aqui, fica mais fácil. Boa noite. Peço licença para ficar aqui câmera desligada. Vou entrar. Quem que. Ah, vamos lá. Márcia, 5. Vanessa, 5. E aí, né? A gente fala assim, mas o que que falta para 10? Esse é o buraco. O que que falta para 10? Esse é o desafio. O que que falta? O que que eu preciso fazer para sair de 5 e para 7? Sair de 7 para 9? É, é difícil alguém estar 10, né? Só quem está realmente transbordando, né? Pode estar 10. Mas o que que falta, né? E é justamente o tema dessa aula, né? Você está aqui, sua profissão está aqui, né? E existe um espaço aí para vocês avançar, crescer, percorrer. O que teria que fazer para isso? Então, essa aula é para trazer essas percepções, né? E tomar decisões a respeito de, não, eu quero esse ano, eu quero sair dos. Márcia, bem-vinda, querida. Eu fiz uma pergunta para o grupo de 0 a 10, como é que está a vida profissional? E o pessoal respondeu para mim, deu um termômetro aqui de vocês aqui, né? Pode colocar no chat, né? De 0 a 10, certo? Tá. Então, a Marlene, 2 ou 3, porque ela está iniciando uma nova profissão. Professora, ela chegou no topo, né? Agora ela está indo para o caminho da terapeuta. Deixa eu ver quem mais aqui. A Márcia, 8,5. Parabéns, Márcia. Acima de 7, eu já começo a considerar que a pessoa está, de certa forma, fora da zona de sobrevivência e já numa, numa área em que ela já é respeitada, já tem uma autoridade, já, entendeu? Então aqui eu tenho 7, tem alguns com 5, mas não importa, sempre a gente tem um objetivo de crescer, tá? Então a conversa de hoje é exatamente em cima disso. Eu disse para o pessoal no começo que aqui eu não vou ensinar ninguém. Essa aula não é de aprendizado, é de percepção. E percepção do nosso momento, percepção do meu estado, percepção como eu estou olhando a minha vida profissional. Então, essa não é uma aula técnica, não vim ensinar nada de novo para vocês. Eu vim ajudar vocês a perceber onde está o próximo nível que vocês desejam atingir.
provocar vocês a pensar sobre isso, provocar vocês a ver o que está impedindo vocês de dar espaço, tá? E porque ele não vem apenas com mais esforço, porque a gente tinha um conceito, tem que trabalhar muito para vencer na vida. E você vê algumas pessoas com muito menos competência do que nós temos, muito menos formação que nós temos, que parece que a coisa flui de um jeito na vida da pessoa. Eu estava olhando um milionário outro dia falar, né? Dar uma entrevista para o repórter, ele falou, mas como? Falou, olha, querido, eu nem sei direito. Ele falou assim, né? Eu sempre tinha dois caminhos, escolhi o certo. Eu não sei se é sorte ou competência ou instinto, entendeu? Porque eu fui vendedor de jornal na rua. Então, é relativo. É relativo. Competência é relativo. Mas nós precisamos despertar em nós o nosso gênio. Existe um gênio aqui criativo. Esse gênio criativo, sim, pode nos levar. Algumas pessoas já têm esse gênio criativo desperto. Já tem. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, mais de 20 anos, e a pessoa com quem, o meu CEO, a pessoa com quem meu líder maior, cara, era demais, cara. Ele tinha um faro para negócio e ele é filho de carroceiro. Ele tinha um faro para negócio. Um dia ele começou, deu uma louca nele, começou a vender todos os apartamentos, falou, vou virar fazendeiro lá no Goiás, comprou 4.000 cabeças de gado. Os filhos me chamaram, porque eles confiavam muito em mim, eu era o mentor deles. Falou, Pisou, estou muito preocupado com meu pai, porque acho que ele enlouqueceu. Ele está vendendo os apartamentos dele aqui na cidade, só apartamento de alto nível, e comprou uma fazenda. Você precisa falar com ele, que ele te respeita, ele te ouve. Eu falei, não, fica tranquilo. Ele sabe o que ele está fazendo. Aí numa reunião ele falou, ó, seus merda, falou para os filhos aí. Vocês vão ver daqui 5 anos quem é o louco. Ele era amigo meu até hoje, a gente conversa, né? Cara, tá louco. Ele construiu um negócio absurdo. Se ele tivesse ficado com seu apartamento alugado, ele não teria o que tem hoje. Então, são pessoas que têm essa genialidade. Mas vamos falar de nós, né? Que são pessoas comuns, né? Vamos ver como é que nós estamos aqui. Alguns estão com 5, outros 7, 8, tá. Então, tem um ditado sistêmico que dá uma pista para nós do seguinte: quando o nosso esforço resolve, ele resolve rápido. Então, quando a gente tem que ter alguma intensidade em relação a alguma situação, quando não tem nada além da nossa necessidade de se esforçar, ele resolve rápido. Mas quando não resolve, é porque o problema não está no esforço. O problema está um pouco mais embaixo. Então, nós temos sim situações que, por mais que a gente se esforce no campo profissional, a gente sente que tem alguma coisa que nos segura, que nos puxa, que nos trava. E não tem nada a ver, muitas vezes, com hard skills, que é a competência, soft skills, que é a nossa capacidade de se relacionar. Tem a ver com uma coisa que chama qualidade sistêmica. Systemic skills, que eu inventei esse termo. Mas existe algo no campo sistêmico que precede o campo relacional e profissional. Muito bem. Então, você vê, muitas pessoas são competentes, estudam, desenvolvem cursos, trabalham duro, né? Mesmo assim, algo não sustenta. A pessoa pode até avançar, pode até crescer,
mas com muito sacrifício, com muita luta. É como se ela estivesse sempre no estado de sobrevivência, nunca num estado confortável. E a gente conhece muita gente assim, né? Ou quando ela chega num patamar um pouco fora dessa, desse estágio de sobrevivência, ele não sustenta. É um sacrifício para sustentar, tá? Então, eu até estou falando sem slide, estou muito à vontade hoje aqui, né? Vou pôr uns slides aí para colorir um pouquinho a palestra, para não ficar tão sem cor, mas vamos lá ver. Já passei vários pontos aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aonde nós estamos. Ok, tá. Então, muito esforço, pouco resultado, conhecimento existe, dedicação também. O problema não é falta de técnica. Aí eu pergunto para vocês, quem que se identifica de vocês aqui com esse estado, com esse momento? Quem que vocês se identificam? Tem alguém no grupo que se identifica? Trabalha muito, está num momento de muito esforço, ou vem já há algum tempo, muito esforço, né? E tem pouco resultado. Pode levantar a mãozinha, se quiser. Todos, então, estão trabalhando com leveza, estão trabalhando sem muito esforço, porque conhecimento, acredito que todos vocês têm. Não é falta de técnica. Será que esse 5 para 10, esse 7 para 10, tem algo além da técnica do conhecimento? Ou será que nós precisamos desenvolver mais competência, mais recursos? Fica a pergunta no ar para vocês, tá? Aqui eu já passei isso. Então, aqui entra algo que eu venho direcionando o meu trabalho, porque a gente fala, sou um constelador empresarial, profissional, e sou especializado em termos de Brasil, eu sou bem posicionado como um constelador empresarial, profissional, pelo meu lastro, né? Por tudo aquilo que eu batalhei para aprender do lado do meu professor, na quantidade de atendimentos que eu já fiz, né? Mas eu cheguei à conclusão que nunca eu consigo olhar apenas para o profissional da pessoa, é impossível. Porque se o profissional vai indo bem, eu não tenho muito o que fazer. Eu só tenho que direcionar ele para o próximo nível, né? Eu só tenho que, quem sabe, trabalhar a identidade dele. Porque muitas vezes o profissional está bem, mas a identidade para ele se tornar, transformar a profissão num negócio, ele precisa mudar de identidade. Ele precisa se transformar num empresário. E aí muda todo o jogo. E aí sim eu ajudo ele, né? Mas sempre o indivíduo precede o profissional. O indivíduo precede as relações. E eu não digo só relações, gente, com o parceiro, que nem o casal aqui que está aqui presente. É a nossa relação com o outro, entre aspas. Seja ele qual for. A nossa dificuldade de se relacionar. A forma com que a gente lida com essa relação. E a gente tem que voltar para onde? Para a base, para o indivíduo. Cura o indivíduo
certo? Você potencializa a vida profissional dele e traz as relações para um modo funcional. Então, sempre tudo começa com o indivíduo. Os problemas sistêmicos estão com o indivíduo. Não digo que é só problema sistêmico. Esse indivíduo, ele também construiu ao longo da vida dele, ao longo do dia a dia da vida dele, das experiências que ele viveu, crenças. Crenças que podem ser crenças positivas ou limitantes, mas sempre atrás de uma crença limitante tem uma base sistêmica. Sempre atrás de uma crença limitante tem uma base sistêmica. E por mais que a pessoa tenha feito, por mais que a pessoa tenha feito processo sistêmico, sempre tem que trabalhar. Sempre existe pontos que precisam ser trabalhados, porque tudo é muito sutil. E uma coisa que tem que ser entendido para quem começa a adquirir essa inteligência sistêmica. E quando um constelador trabalha você, ele não trabalha você, ele trabalha o teu sistema. É muito mais complexo do que se imagina. E o buraco, muitas vezes, você foi até um ponto do buraco. Mas, às vezes, o buraco é muito mais embaixo. E esse buraco muito mais embaixo está ali, está afetando a vida profissional. Às vezes, é transgeracional problema da pessoa. Ela está identificada com algo, um tio que faliu, um tio que criou um problema financeiro para a família. E isso está tudo ali afetando alguém que desceu para essa alma familiar e foi tomada a serviço. Então, eu sempre falo, imagina, o filme está sendo rodado, está sendo produzido, e chega uma cena que vai entrar um ator novo no filme. E quando ele entra, ele já se enreda com todos aqueles outros que estão ali. Ele já começa a fazer parte daquela história. E é assim que acontece com a gente. Quando a gente mergulha numa alma familiar, essa alma está em movimento há muitas gerações, muitas e muitas gerações, com muitas histórias, com muitas violações, com vários desequilíbrios. E ela está num movimento compensatório constante, constante, né? Então, muitas vezes, nossas questões sistêmicas transcendem pai e mãe. Não é pai e mãe só, sistema familiar. Por isso que tem que fazer um trabalho sistêmico nesse sentido, tá? A gente não pode ignorar nossas bases que sustentam o nosso crescimento, que é o pai e a mãe, a base mais concreta nossa. Mas também existe algo além. Vamos lá. Então, já falei sobre isso. Então, diante de onde vem a força? Essa é a pergunta, né? Força vem da vida, mas da vida de onde? Isso vocês estão cansados de saber, da relação nossa com a origem e do lugar que nós ocupamos no sistema. Você acredita que a pessoa muitas vezes me procura já com uma idade adulta, madura, e ainda não sente um lugar, não encontrou o seu lugar. E quem não está no lugar não tem força, não tem força para se posicionar. Quando você olha para a base,
Ela acredita que está tudo bem, mas quando você vai aprofundar essa relação, não está bem. Que eu sempre digo, e vou repetir sempre para vocês entenderem, né? Eu fui descobrir que eu ainda estava fora do meu lugar, olha só, quando eu fiz 58 anos, numa formação do Bert Helling, que a Sofia Helling fez uma atividade lá, mandou desenhar e colocar pai e mãe e eu no papel, e eu levei um susto a hora que eu vi o papel, porque eu estava no meio ainda do meu pai e da minha mãe. Por ser o filho mais velho, eu fui tomado a serviço. Mas eu ainda estava no meio, com tudo que eu já tinha sido trabalhado, gente. Eu estava no meio do pai e da mãe, saí correndo, saí, fui para o meu lugar. Falei, não chega, não quero mais isso, não. Entendeu? Então, olha, não tem. Então a gente está sempre tendo que trabalhar, lapidar, ver como é que nós estamos. E aqueles quatro estágios, né, para tomar o pai e a mãe. Primeiro estágio é você tá legal, você convive com a tua mãe, com o teu pai, porque afinal é pai e mãe, você respeita, visita eles, cumprimenta, beija, mas não tem conexão aí. Você se acha muito maior que eles, não tem conexão. Segundo estágio é quando você aceita teus pais. Também aceitar é ver a fraqueza deles. Porque quando você aceita, você pensa assim, coitado, né? Eles já sofreram muito, lutaram muito. Você se sente muito grande em relação a eles ainda. Eu não sei em que estágio cada um de vocês estão, né? E o terceiro estágio você começa a ficar pequeno. Quando você concorda com eles da forma que são. Quando você diz um sim para eles, né? E o último estágio é aquele que realmente você toma os seus pais integralmente. E muitos dizem, eu não vou tomar meu pai nem minha mãe, ele sendo narcisista, meu pai era um homem que foi muito tóxico para mim, né? Não vou tomar. E aí o Bert fala, não é questão de tomar aquilo que também faz parte do comportamento deles. Quando você toma integralmente pai e mãe, você toma só a força deles. Aquilo que é tóxico, aquilo que é deles, fica com eles. Só que essa força que você toma deles, a força da vida, a força que um homem e uma mulher, ao se fecundar, serviram a vida. E é essa vida que você tem que tomar, porque essa vida vai fazer toda a diferença no teu caminhar profissional. Então, observa bem se realmente você já tomou integralmente seu pai e sua mãe, você está na periferia ali, está só rodeando pai e mãe, está ainda no, sabe? Não é? Será que essa força realmente foi tomada? Será que esse pai e essa mãe estão num lugar aí dentro de você? Será que essa mãe e esse pai estão participando da sua vida efetivamente? E muitas vezes quem impede de tomar mãe e pai é a tua criança. É a tua criança ferida, que a gente precisa curar ela. Porque ela está ali com dor, ela está ferida, ela se sentiu abandonada. E você também, de certa forma, abandonou ela, porque você nem olha para ela, nem tem uma relação com ela. Quando, na verdade, você tinha que olhar para ela e acolher ela, para que você pudesse se completar, ficar inteira. É isso. Vamos lá. Então, a profissão nasce, não nasce da técnica. Ela se sustenta na posição interna do indivíduo, nessa parte básica, nessa fonte.
Antes de qualquer profissão existe um indivíduo. E antes do indivíduo existe uma relação com a vida, com a fonte da vida. Então, não adianta só tentar resolver a questão profissional. Sim, tem questão estratégica? Sim. A pessoa precisa se posicionar, precisa ter um nicho, precisa pensar estrategicamente, precisa aprender a fazer o jogo. Tudo isso é importante no mundo externo. Mas a parte interna é a fonte, é aquela que está lá o propósito, está lá os valores que vão direcionar, está lá o poder de criação, está lá o gênio interior da pessoa. E, se eu for mais fundo, está lá a essência da vida, lá nela. Então, quando a base está desalinhada, a pessoa cresce, mas cresce brigando com a vida. Esse é o problema. É o tipo da pessoa que está sempre julgando, criticando, brigando com o pai, brigando com a mãe, brigando consigo mesma, numa frequência baixa, que é quem julga, quem critica, quem não se sente pertencente, sempre cobrando atenção das pessoas, sempre tentando controlar as pessoas, ela está brigando com a vida, ela não tem sossego, ela não tem paz, ela quer ser, ou vai para o lado oposto, ela quer salvar todo mundo, porque ela precisa ser amada, ela precisa de atenção. Quando ela do herói, ela vai para a vítima, é um rolo danado, entendeu? Por quê? Ela só vai ter paz a hora que ela entender que ela tem que brigar, parar de brigar com a fonte, parar de rejeitar a fonte. E só um processo sistêmico é que pode ajudar essa pessoa a chegar nisso. Nem um processo terapêutico que vai até um ponto, mas não avança para a parte transgeracional, para a parte sistêmica. Tem que ter esse alinhamento, tem que ter essa visão em relação a pai e mãe, tem que tomar e beber a água da fonte. Então, mãe e pai, como vocês sabem, a mãe é o vínculo com a vida, né? E com o receber. Pai é a direção, a força, a realização. Então, quando isso não tá confuso para a pessoa, na origem, é o que gera confusão, é o que gera esforço excessivo. Por exemplo, aquele cara que trabalha demais, que quer controlar tudo, que não delega, ele está buscando preencher algo na profissão que ele não vai conseguir, porque o buraco que está ali, que ele está tentando preencher, está lá, ó, está lá atrás, na base. Alguém precisa falar isso para ele. Falar, ó, cara, você vai morrer de tanto trabalhar e não vai conseguir. E vai chegar num ponto que ele não, ele, antes de morrer, ele vai cair com estresse, com problemas físicos, com somatizações, depressão, tudo isso. Porque aquele buraco lá, ó, ninguém consegue botar US$ 1 milhão dentro de si. Ninguém. O Osho falava, ninguém consegue colocar uma fazenda dentro de si. E é esse vazio que precisa ser preenchido num outro lugar. E é esse vazio, esse buraco que cria disfunção na nossa vida, que nos faz, sabe, lutar muito para crescer, para se desenvolver, para avançar. Então, o maior esforço não vem do trabalho,
vem de tentar resolver como adulto questões pertencentes à criança. Quando a criança está presente no comportamento adulto, o esforço dobra e o resultado diminui. Porque às vezes você está com uma criança ali que não está sendo vista nem por você. Ela não foi vista na base e não está sendo vista também por você. Presta atenção, isso é muito, essa tomada de consciência. A maioria dos seus problemas hoje, agora, nesse momento de relacionamento, seja em qualquer nível, na tua vida profissional, tem muito a ver com essa criança que está aí. Você precisa parar, olhar para ela, acolher ela, conversar com ela. Quem sabe levar ela até a fonte, pai e mãe. Mas você é a principal veículo de cura dessa criança. Outro dia eu estava atendendo uma psicóloga, cliente nosso. Ela não conseguia ver a criança dela. Não conseguia. Uma, duas, três sessões, até que ela acolheu essa criança. Olha a dificuldade, gente. Uma psicóloga. Então não tem a ver com competência, conhecimento. E, é, e esse é o sentido dessa palestra, não é ensinar. É despertar em vocês alguns aspectos que vocês precisam tomar consciência, né? Que às vezes a gente fica procurando um monte de conhecimento, fazendo um monte de curso, quando existe um movimento simples, né? De olhar para sua criança, conversar com ela, acolher ela, porque você hoje é um adulto e você tem um conhecimento e você pode sim conversar com essa criança, acolher essa criança, para que você possa ficar inteira. Porque enquanto você não integrar essa criança na sua dinâmica, a pessoa fala assim, eu queria ter alegria. Então, presta atenção nessa frase. Outro dia eu estava atendendo, acho que a Márcia estava comigo, eu não sei. A pessoa falou assim, eu precisava ter alegria, falou para mim. O que você quer? O que você mais quer? Quer ter alegria. E você acha que a alegria vem da onde? Da criança. Essa alegria sem causa, essa espontaneidade, essa curiosidade de estar sempre descobrindo o mundo, vem da criança. Porque nós somos adultos tristes, porque nós somos adultos que não conseguem brincar, não conseguem ter a curiosidade, a espontaneidade que a gente poderia ter, porque a gente não liberou essa criança dentro de nós ainda. Então, eu bato muito nisso, eu estou descobrindo isso como constelador, que a criança é o ponto X da história. Ela precisa ser vista, ela precisa ser acolhida, porque ela vai te dar a alegria que você está buscando. A criança tem uma outra característica importante. Ela vive o momento presente. Outra coisa na criança, ela não vive na razão, ela vive no coração, na emoção. Essa criança é essencial para você ter uma vida leve, confortável, feliz. Cuide da sua criança. E na profissão, essa criança vai refletir na alegria, na espontaneidade, na tua capacidade de comunicar, de expressar, enfim. Vamos lá. Então, o que que acontece, né? Papéis invertidos. Adulto agindo como criança, cuidar demais dos outros, sustentar demais situações que não são tuas, porque faltou lá atrás e você vai para o extremo. Compensar com esforço.
o que te falta. Então, tudo isso são inversões. Adulto agindo como criança, tá? Isso acontece muito nas relações, né? Muito nas relações. É, ou em relação ao homem, geralmente em relação ao homem é mais frequente, quando a mulher está muito no masculino, o homem vai para o feminino, e se perpetua essa despolarização, ele vai para a criança. E ela vira a mãe dele, controla a vida dele. E ele não cresce. Ele ainda está no campo da mãe. Muitos homens hoje estão no campo da mãe, porque não tem a força masculina. Foram criados pelos pais, ou a mãe pediu e o pai tivesse acesso a essa criança. Compensar com esforço é isso que nós estamos falando. Buscar trabalhar muito, esforçar muito para provar alguma coisa, né? Porque essa falta que você tem aí, eu preciso provar que eu mereço a atenção da minha mãe, do meu pai, ainda está lá a mãe e o pai, a mãe e a criança sempre presentes na vida da gente. Um relacionamento, por exemplo, o Bert é bem claro. Ele diz o seguinte, que quando você casa, você não vem sozinho. Você não vem sozinho. Você vem com um bando de gente atrás de você e na frente teu pai e tua mãe. E muitas vezes, para a mulher, o pai é o grande homem da vida dela. E para o homem, a mãe é a grande mulher da vida dele. E se ele não renuncia para se relacionar num relacionamento de casal, essa mãe ou esse pai, eles vão estar presentes ali na relação. O teu marido nunca vai conseguir ser melhor que seu pai. Você sempre vai cobrar ele, se você vê nele o pai, que ele não é. E assim também a mulher, o homem em relação à mulher. Eles nunca, ninguém vai poder substituir essa figura, essa imagem da mãe no homem. E se ele não renuncia a essa mãe, não é exclusão, é renunciar a essa mãe, o relacionamento de casal não pode funcionar de maneira normal. Então, a partir do momento que eu renuncio esse grande pai, essa grande mãe em mim, eu posso olhar para o outro como uma pessoa normal, imperfeita, assim como eu sou, e ali começar a construir uma relação verdadeira, sem essas imagens, sem essas figuras do pai e mãe. Bert fala, essa é a renúncia boa, é a renúncia sadia do pai e da mãe numa relação de casal. O que, o que não pode fazer é você renunciar àquilo que é importante para você pelo outro. Não faça isso, nunca, nunca. Nunca renuncie àquilo que é importante para você pelo outro, porque um dia isso vai ser cobrado. O que você pode fazer num relacionamento de casal é, veja a palavra, abrir mão de algumas coisas, não pelo outro, mas pela felicidade do casal, pelo casamento, pela família. Abrir mão de algumas coisas, sim. Renunciar a si mesmo pelo outro, nunca. Porque isso vai dar problema lá na frente. Isso gera desequilíbrio de troca. E para fechar, que já está falando em relacionamento, não existe no relacionamento amor incondicional.
Contar essa mentirinha aí. Não é verdade. Pode existir amor, paixão, mas isso não sustenta o casamento, no sentido que eu vou colocar. O que sustenta uma relação é troca, troca equilibrada. Se eu dou muito e não deixo o outro devolver, por mais amor que exista, mais paixão, essa relação vai acabar. Então, o amor se sustenta, sim, a paixão não sei se sustenta, mas se não houver troca equilibrada, a ordem não sustenta. Então, está aí também algo que vocês têm que refletir. Vamos lá. Pontos cegos, né? Então, nós já falamos disso, né? Nós temos na vida profissional, quando a gente não consegue, pelo esforço, gerar os resultados que a gente quer, por mais competência que a gente tem, por mais dedicação, disciplina, foco, a gente vê que algumas coisas elas travam. A gente percebe que a gente tem padrões em nós que se repetem. A gente tem dificuldade de falar, ó, quando a gente tem sucesso, começa a ganhar dinheiro, a gente se sente culpado, né? São lealdades invisíveis, são identificações inconscientes, são padrões que não são teus, que são herdados do teu sistema familiar. Então, muitas vezes eu acho que você deve ter percebido que você não está vivendo a sua própria vida. Não está vivendo a sua própria vida. Você está vivendo algo que nasceu. E isso afeta, claro, as relações, afeta a vida profissional. Por isso, esse processo contínuo de cura, né? Eu ouvi outro dia um guru falar, dizer, olha, perguntou lá para o pessoal dele qual era o principal propósito da vida. Perguntou para os seguidores dele. Um falou, isso, outro, não, 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 não. O principal propósito da vida é curar a si mesmo. É o principal propósito é você se curar. Todo esse processo aqui, ó, terapêutico, sistêmico, seja qual for, é para você se curar. E eu me curando, evidentemente, que algo vai acontecer. Algo bonito vai acontecer na minha vida. Eu me curando, eu vou descobrir o meu potencial, eu vou descobrir meu caminho, eu vou servir com alegria. E quando eu digo me curar, curar a criança também, principalmente a criança. Então, ele falou: não, não, não é nada disso que vocês estão falando. Vocês estão olhando com o olho de fora. Vocês têm que se curar primeiro. Vocês, todos os sentidos. Você curada, você pode se colocar em alinhamento com as forças do universo. Você pode se expressar em plenitude. É isso. Então, ó, existe sim pontos cegos. Ninguém está totalmente curado deles. Existe ainda lealdades invisíveis em cada um de nós, existe identificação inconsciente em cada um de nós, padrões que se repetem em cada um de nós, que a gente tem que ir trabalhando. Tem uma oportunidade de fazer um trabalho esse tempo? Faça. Vai lapidando, vai liberando, para que você cada vez mais possa estar avançando em direção a, a você mesmo, aquilo que é o teu potencial, o teu Dharma. É isso. Então, aqui a gente falou, né, do hard skills. Você sabe o que fazer. Acho que a maioria de vocês tem experiência, né? Não só terapeuta, tem aqui empresária, Canida, né? Grande experiência como empresária, entendeu? Tem, sabe o que fazer.
né? Os soft skills, você tenta se adaptar, se relacionar da melhor maneira, mas os system skills que é sustenta, ou ele quebra tudo. Então, eu tenho, eu tenho aplicado isso quando vai se contratar uma pessoa para um cliente meu. Eu faço uma avaliação sistêmica da pessoa. Eu vejo como está o sistema, a qualificação sistêmica dela. Porque imagina, vamos dizer que eu ponho um funcionário no campo e cai no chão, ou ele está em sofrimento. Por mais que ele sustente isso no comportamento, vai chegar uma hora que ele vai surtar, que ele vai mudar o comportamento, que ele vai começar a ter um comportamento disfuncional, que ele vai começar a afetar o ambiente, que ele não vai bater de frente com a autoridade, vai começar a ficar disfuncional. Então, a gente tem evitado muito problema quando faz essa qualificação. Ó, vou contratar um profissional assim, vamos olhar para ele. Já fez tudo que tem que fazer da parte, porque muitas vezes você faz o comportamental, não aparece. Mas quando você abre o campo, aparece totalmente que ele está em sofrimento, que ele está sem base, que ele está sem força. E tem gente que engana bem, né? Tem gente que tem conhecimento, sabe falar, conversar, mas chega um momento, depois de 6 meses, pô, o que aconteceu com essa pessoa? Ela está totalmente disfuncional, mudou o comportamento, está querendo ir embora, e aí você investiu nele. E às vezes é um cargo estratégico, principalmente cargos estratégicos. Precisa fazer uma avaliação sistêmica além dos disques da vida. Precisa, precisa, precisa. Precisa para evitar problema. E a gente tem evitado muito problema com isso, tá? Então, se a tua qualificação sistêmica não estiver boa, tua relação não vai estar boa, tua vida profissional não está boa 100%. Então, cuida dela. E a gente tá querendo adquirir mais conhecimento, mais competência, fazer mais curso, sabe? Dando prioridade, dá mais prioridade, dá um pouco mais de prioridade para a tua cura sistêmica, que é fundamental, para você ser forte na relação, ser forte na vida profissional. Então, quando essa base falha, é esse cansaço, essa perder a motivação, os resultados estão sempre oscilando, o teu humor está sempre oscilando. Às vezes você está bem, às vezes você não está. O Marco levantou a mão, Marco? Tá. Eu vou dar um break aqui já. Peraí, deixa eu ver o próximo. Só para concluir essa parte. Então, Systemic Skill é uma qualidade interna, sistêmica, com que você se posiciona na vida, nas relações no trabalho. O Hard Skill é o que você sabe fazer, né? E o Soft Skill, como você se relaciona. É isso daí. Então, não basta só qualificar o hard e o soft. Soft. Tem que também qualificar o sistema da pessoa. E eu estou falando isso para você, não estou falando para o funcionário do meu cliente. Você precisa cada vez mais se qualificar, se graduar na tua parte sistêmica, para que o teu profissional possa florescer, possa crescer, possa expandir, possa liberar todo o teu potencial. Vamos lá, Márcia, eu vou dar uma interrupção aqui para mim olhar para vocês. Ah, até agora tá boa a aula ou tá cansativa?
Tá Tá boa? bom relembrar. Tá bom relembrar. Tá clara? Tá prática? Sim. Tô ficando bom para dar aula, viu, Marcinha? Gente, Depois, vou contar uma verdade para vocês. Eu, Eu e nunca depois, pensei em dar aula. Quando me falavam para mim dar aula, eu falava que, pelo amor de Deus, não quero nem saber disso. Meu negócio é executar, não é ficar dando aula, falar blá, 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 blá. Não tem paciência, que eu vim no mundo corporativo, era executor, entendeu? E eu tive assim, eu adiei o máximo para começar a dar aula, né? E é parte do nosso crescimento. Aí eu tive um professor que me ligava 5 minutos antes da aula, falava: "Ó, pessoal, eu não estou bem, estou passando mal, assume lá, dá aula para mim." Putz, eu tinha que entrar na aula totalmente sem saber o que fazer. E aí eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo. Mas vamos lá, Márcia, fala-me. São histórias, né? ia complementar ali. Hoje mesmo a gente, à tarde, tivemos uma situação bem nítida, isso que você traz, né, professor? Quando não olhado, né, nós, todos nós, eu, o Nossa. Mário, a gente sempre olhando, tem algo para olhar e, e as pessoas que não conhecem isso, ou que não têm informação, ou que acham que é aquele mundo e pronto, né? Hoje mesmo foi num atendimento ali, não tem como. Não tem Alguém vai ter que como. dispensar. Não, não tem como, no sentido assim, vai ter que dispensar uma colaboradora que não tem. Não tem. Foge da Não hierarquia, vai sustentar, não vai não, respeitar a não foge da hierarquia, hierarquia, não vai, traz é, conflito pro time. não vai ficar no Nossa, lugar, não fica no vai dar lugar, zica, vai dar zica, vai dar zica. não tem A como. Márcia, que é consultora, é isso E daí, aí né? você fala, manda embora, não tem o que fazer, pessoal. O que vai ficar lá? Já Pode teve outras chamar situações. a psicóloga vai falar com ela e tal, mas esse movimento interno, sutil nela, trai ela e E afeta aí o comportamento. ela, então assim, falando de comportamento, claro, ela totalmente disfuncional, passa por cima da hierarquia, sabe? E você E não sabe, tem como. e a gente sabe por Não tem quê. como estruturar a visão da empresa para o Porque time, ela não não tem como. respeita pai e mãe, ela não vai respeitar a autoridade, ela não respeita pai e mãe. Se ela não respeita pai e mãe, nenhuma Não, autoridade ela vai na respeitar. verdade, não teve acesso à mãe e foi criado pela avó, Não, então é uma então só situação muito. isso já. A gente está vivendo uma situação muito delicada de relacionamento familiar. Muito, 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 muito. Nós estamos numa Então, crise no nível de relações, está mudando as relações, né? Com muita rapidez. Só que estão mudando, mas também os valores estão perdidos. Você pergunta para a pessoa quais são os seus valores. Eu nem sabe o que que é valor. Acho que valor é algo, é um bem não, mas material, coisas é- simples, professora, por exemplo, assim, qual que é teu sonho? Qual que é teu objetivo para não, daqui a uns meses? Não conseguia pensar, são imediatista. Essa geração de hoje é imediatista. não E conseguia. quando ela tem muito conhecimento, ela quer ficar rica rápido. Ela não tem um projeto, um plano de carreira, nada. É tudo imediatista. Fica 2 meses, vai embora. Levanta da cadeira, fala tchau, tô indo embora. As empresas reclamam muito disso. Por isso que o nosso trabalho nas empresas, agora sai um pouquinho do criar cultura, criar cultura. Tem que criar cultura, porque a cultura é que vai dar valores, a cultura é que vai dar um sentido de pertencimento, de respeito um pelo outro. Outro dia eu dei uma aula, eu estou formando, né, a equipe lá da Alice, estou formando a cultura. Olha o tema da aula, a fofoca. Esse foi o meu tema
eu fiz uma profunda análise psicológica da fofoca. Porque eles disseram uma das coisas que está afetando a gente é a fofoca. Então, eu vou fazer um trabalho específico sobre a fofoca. Por que que a pessoa tem a tendência de fofocar? E aí você vai ver que tem questão sistêmica por trás. E aí dá para linkar, dá para trabalhar, dá para fazer um monte de coisa. É muito gostoso esse trabalho. Tô gostando demais. De fazer, montar cultura, formar cultura. Bom, você quis colocar isso, né? Você quis colocar isso, né, Márcia? Tá É, certo. porque falando do indivíduo, né? E aquilo que a gente tem acompanhado, né? É, E claro, trazendo para a gente que, né, está tantos sim, anos sim, Márcia. se Vou te ouvir. trabalhando, E né? depois eu quero Imagina. ouvir a empresária. A Nida também é empresária. Se ela, como é que ela está em termos de relacionamento com os colaboradores, enfim. Fala aí, Márcia. Eu tenho adotado uma dinâmica muito interessante a partir das orientações sistêmicas, porque eu trabalho muito a nível de diretoria, de cargos de diretores e gerentes e até presidente de empresa. E Tá. quando eu começo a identificar esses conflitos, a primeira coisa que eu faço é paro tudo. Vem cá, me conta a história da sua família, como é. Tá certo. Você já vai na origem, né? Porque não E adianta. aí a Ah, gente consegue identificar perfeito. a cadeia do Cadeia. processo. A cadeia Então, é do observar o que você falou hoje, é o indivíduo, porque é indivíduo. ele que está com problema e traz para a gente, empresa. É. E você olha os padrões dele, os padrões repetitivos, o comportamento que ele fala, as imagens que ele tem dentro dele em relação ao outro, em relação à empresa, em relação aos pais. Porque hoje as empresas sistêmicas grandes, eles fazem uma análise sistêmica de um diretor novo que vai entrar, porque não adianta colocar um cara num cargo alto. Se ele está todo ferrado com pai e mãe, ferrado com. É um péssimo marido, é um péssimo pai, né? Porque aí o que que vai acontecer? Esse padrão ele vai levar para dentro dessa empresa. E às vezes essa empresa tem uma cultura, tudo. Por isso que cultura é importante também, viu, Márcio? A gente desenvolver cultura nas empresas. A nossa obrigação é desenvolver cultura nas empresas. Porque a cultura ela vai lapidar. E uma coisa interessante, Márcio, pessoal. Como eu, quando eu trabalho em cultura, eu falo muito da parte sistêmica, não tem como, né? Falo das relações, e tal, está ajudando o relacionamento de casal das meninas, está ajudando elas olhar o filho de uma maneira diferente, a feminino delas de uma maneira diferente, o marido de uma maneira diferente, indiretamente, porque a gente vai construindo isso, entendeu? É uma coisa muito importante, muito importante. E essa aula aí é realmente muito importante para a gente entender isso. Isso, Parabéns. isso. Muito bom. Isso, isso. É, pode falar, Marco. Luiz, você poderia falar mais a respeito dessa diferenciação entre as duas, referente ao casal, né? Abrir mão de algumas coisas, sim. Renunciar a algo pelo outro, não. Sim. Quando eu renuncio algo pelo outro, eu renuncio aquilo que é importante, que é um valor meu. Você lembra? Você lembra da... É como se entregar pérolas aos porcos. Você lembra daquele vídeo do pastor Duarte que ele fala que sobre a pérola? Alguém já assistiu esse vídeo? Sim. Sim. Já? Que você acha que está dando para o outro, que o outro dá valor, mas na verdade você está dando aquilo que você dá valor para o outro. E aí o outro fala, mas
Mas peraí, eu dei isso, dei aquilo, mas não tem valor nenhum para o outro, né? Agora, renunciar ao quê? Quando você renuncia a algo pelo outro, você está enfiando uma faca dentro de você. Essa que é a verdade. Você está abrindo uma ferida dentro de você. Você está renunciando a um valor seu, que é importante. E eu não sei o que é importante para você. Agora, abrir mão de algumas coisas pelo bem do relacionamento, do casamento, sim, do casamento. Você não vai abrir mão pela Márcia, nem a Márcia por você, mas pelo casamento. Se estiver dentro do contexto do casamento, não tiver no contexto do valor pessoal, tá tudo bem. E aí, vocês têm que ter essa percepção, essa inteligência, ser autoconsciente, porque a maioria não tem consciência disso. Não tem consciência de nada. É, é aquela frase, né? Para você se unir para alguém, você tem que estar solteiro, só e inteiro. Solteiro quer dizer só e inteiro. Só porque eu já estou com aquilo que veio antes, está concluído, estou só. Eu não tenho ninguém ainda no meu campo me enchendo o saco. Eu não tenho nenhum relacionamento anterior que ainda não foi concluído. Eu estou só. E estou inteiro. O que que é estar inteiro? Os principais pontos cegos preenchidos, né? Porque senão eu vou buscar no outro, vou buscar que o outro me preencha. E eu preencha o outro. Só que aí está tudo errado, porque ninguém tem que preencher ninguém. O outro nunca vai conseguir te preencher, meu. Porque o buraco que está aí não é o outro que vai preencher, é lá atrás. Então, a palavra certa é o seguinte: nós estamos aqui nos unindo para que nós nos suplementamos. Não nos complementamos, mas nos suplementamos. Nós vamos acrescentar a minha riqueza com a tua riqueza. Construir uma visão junto para seguir. É suplementação. Relacionamento é suplementação. Mas tem que estar inteiro, gente. É isso que nós estamos conversando aqui. Senão é esforço desgraçado para manter a relação. É Entendeu? suplementação dos dois lados, né? Tanto para o É, casal quanto individual, né? é. Mas a gente está falando do que é o correto, né? Mas a vida é uma construção. A relação é Sim. uma construção. Porque eu tenho que estar bem comigo para estar bem É, na relação, né? não tem jeito. Só e inteiro. É isso. Interessante, né? A palavra Sim. solteiro, só e inteiro. Gostaram, né? Sim. Vamos indo para o. Onida, você quer fazer algum comentário sobre isso que nós estamos falando? Bom, boa noite. Eu não vou ligar a câmera aqui, que eu estava aproveitando fazendo uma esteira. Você é Fazendo um empresária, exercício né? aqui. Você não paga. Então, eu vejo assim, a visão que tem, que ela precisa, ela é necessária. Isso é um fato. Acho que desde que chegou isso para mim, porque até então eu ficava naquela necessidade de conhecimento técnico e de gestão de pessoas. Então, e ficava sempre alimentando isso, e tudo que fazia era pouco, porque eu não conseguia chegar nos objetivos. E aí, quando eu tive acesso à constelação, e aí eu fui trabalhar o que vinha antes de tudo isso, né? E aí a gente fez aquela mentoria, e eu consegui colocar a ação em muito né, do que eu aprendi com o senhor. Eu fui para cima mesmo, sou executora.
de colocar, de testar, de ir, né? Mas aí, hoje eu vejo assim, que eu cheguei numa situação assim, e olhando para o time, o profissional que chega hoje chega muito desfragmentado, entendeu? Tem, E você integrar ele no time, mesmo que tenha a cultura, porque a impressão que eu tenho às vezes é que chegou, já mexe. Sabe como se joga uma pedra na lagoa? é, É impressionante. Às vezes é num time, é numa equipe maior ou numa menor, sabe, dentro de um setor, mas entra uma pessoa, a visão que eu tenho é como se fosse jogasse uma pedrinha ali, e aí aquilo começa a reverberar e começa a mexer, e aí eu paro e falo, peraí, será que eu errei na contratação? Porque nem sempre chega o ideal, a gente acaba contratando o que é aceitável tem, para aquele momento, não é o ideal. Então, tem, assim, como atrair o ideal, sim, sabe? Para até minimizar ali esse trabalho, sabe? Esse reverberar ali, a pessoa chegar com a energia dela e até você reestruturar, às vezes, o tempo que você investiu ali para reestruturar, no final da conta, o resultado vai chegar muito próximo do que estava, você só perdeu tempo. certo, certo. Bom, Ficou meio confuso, professor? não. O que eu quero dizer é o seguinte: existe um caminho direto, objetivo, tempo real, que é isso: é uma análise sistêmica, diagnóstico sistêmico, que ajuda muito a tomar as decisões mais rápidas, com mais segurança. Eu sempre falo, se eu tivesse esse conhecimento na época que fui diretor executivo de empresa, de grupo empresarial, eu teria errado menos, eu teria perdido muito menos sono e eu teria evitado muito estresse que eu tive, porque eu não tinha o conhecimento do sistema, eu tinha que acertar, eu tinha que acertar, eu tinha que acertar. Muitas vezes decisões que eu tomei foram decisões que podia ter levado a empresa para um lugar muito perigoso, que envolvia muito dinheiro, envolvia vários negócios, envolvia mais de 700 pessoas, então era coisa muito grande, né? Então, mas eu dou graças a Deus de ter tido contato com a visão sistêmica. Então, eu sempre recomendo, né, para as empresas, utilize isso, né? E eu sempre falo o seguinte: a constelação, existe uma mistificação do, do sistema. O sistêmico não é nada espiritual, né? O sistêmico é como se fosse em computação em nuvem, né? Ele acessa uma memória tanto da alma familiar como da, do, do sistema de uma empresa. E ele traz as informações em tempo real. Só que não basta só isso. Que não basta eu só fazer uma constelação de um cliente, mostrar para ele, né, os pontos que ele estão prejudicando a vida dele, se ele não entrar em ação. Não adianta nada. Então, eu sempre falo, o sistêmico precede a estratégia. Então, no campo profissional, empresarial, sistêmico é estratégia. Porque depois que você evidenciou as questões principais, entra a estratégia, entra a gestão, entra a competência para direcionar. Na vida pessoal, a mesma coisa, na vida profissional, a mesma coisa. Vai mostrar aquilo que está te atrapalhando, está te impedindo de crescer. Agora você pega aquilo e faz algo com aquilo. Entra em ação. Nenhuma constelação substitui a ação. Ponto final. Vamos concluindo? Nós estamos quase no final. Gratidão, professor. Já tive uns insights aqui.
Tá certo, obrigado, amigo. Bom, então, quando o Systemic Skills está desalinhado, nenhuma outra habilidade sustenta. Essa que é a verdade, e é verdade mesmo. Pode demorar 1 ano, 6 meses, daqui a pouco isso vai cair. Porque sem essa qualificação aqui mínima, ninguém é perfeito aqui no Systemic Skill, nem eu, nem você, ninguém. Está todo mundo em evolução, em crescimento. Mas tem que ter um mínimo de força aqui para sustentar o hard e o soft. Isso fica claro. Então, a criança no adulto, medo de errar, busca de aprovação, decisões emocionais. Eu voltei com a criança aqui porque eu quero falar algo. O profissional, muitas vezes, ele tem uma dificuldade de precificação, de cobrar o valor que ele tem de verdade. Chega, ele sabe o valor que ele tem, ele sabe quanto ele pode transformar a vida daquela empresa, daquela pessoa, daquele profissional. Mas chega na hora de cobrar, ele afina. Ele se sente incomodado. Ele não consegue dar o preço que ele deveria dar. Por que que isso acontece? Muitos profissionais, eles trabalham, eles dão muito e proporcionalmente a esse muito, eles recebem menos. Existe um desse equilíbrio de troca aí. E que o cliente faz, o cliente que está recebendo muito, mas pagou menos? É claro, ele vai pagar menos, não vai questionar, mas na alma, ele sai dessa relação em dívida. E o que ele faz para compensar? Ele elogia, ele bate palma, ele indica, ele faz. E por que que a pessoa faz esse tipo de coisa? Por que que ela trabalha por um valor menor do que deveria? Porque está trocando dinheiro por reconhecimento. Esse reconhecimento que o cliente vai dar para ele. Por que que ele trabalha por reconhecimento? Vamos voltar para a criança. Vamos voltar para a criança. Novamente. A criança que não consegue assumir o valor que tem. Por isso temos que cuidar da criança. Vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, né? Porque a vida profissional também tem dinheiro. Eu não vou aqui analisar sistemicamente a questão do dinheiro, mas algumas coisas eu posso dizer que o dinheiro ele responde a um lugar interno que você esteja, né? Toda confusão interna, instabilidade, cria estabilidade externa. O dinheiro, ele se sente à vontade aonde não tem, como é que eu falo? Não tem esforço, não tem pressão. O dinheiro não gosta disso. Então, existe, dinheiro não é só inteligência estratégica. O dinheiro, ele tem alma. Ele é uma energia espiritual. Ah, mas você está viajando, Pisol. Não, eu sou do mundo corporativo, não estou viajando, né? Então, o dinheiro ele vem da onde? Quem traz o dinheiro é a mãe. O pai é aquele que retém o dinheiro, constrói riqueza, aplica o dinheiro. Pai é igual a patrimônio. Presta atenção. Pai é igual a patrimônio, ok? E nos, quando tomamos os nossos pais, né, nos fortalecemos. E quando rejeitamos os nossos pais, nos enfraquecemos em relação à nossa prosperidade financeira.
Conflitos com o pai e a mãe interrompem o fluxo de prosperidade. Às vezes, mas eu ganho dinheiro, mas esse fluxo, ele, ele chega fraco, muitas vezes. Ou quando chega pelo esforço, pela competência, ele volta para a fonte. A pessoa, quantas histórias a gente conhece de pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam tudo, artista principalmente, né? Então, algumas regras aqui sobre dinheiro, né? O dinheiro é um movimento que olha para o futuro, porque quando a gente está preso no passado, o fluxo é fraco. Dinheiro, ele sempre é um movimento que ele acompanha o fluxo da vida. A vida sempre é para mais, o dinheiro sempre para o futuro. Quando eu estou preso no passado, repetindo o passado no presente, o dinheiro não flui com força, é fraco. O dinheiro nos trata da mesma forma, olha, aqui é muito importante, que tratamos a nossa mãe. Fica isso para vocês refletirem. Pensem no dinheiro como uma criança. Ele não gosta de ser forçado, pressionado ou perseguido. Ele gosta de ser acolhido, cuidado, respeitado e amado. Você vê como é que ele é delicadinho, o dinheiro? O dinheiro, né? Então, quando eu tenho aquele bando, um monte de crença em relação a dinheiro, todas disfuncionais, né, limitantes, quando eu não respeito o dinheiro, quando eu gasto desproporcionalmente o dinheiro, quando eu não dou, não respeito, dinheiro não fica. Dinheiro não fica, tá? E o que transforma de verdade a nossa vida? Nós precisamos reorganizar o nosso, a nossa pessoa, reorganizar o indivíduo, assumir o nosso lugar e alinhar essa força interna à nossa ação externa. Esse é o caminho que transforma de verdade e que pode nos trazer e reorganizar o indivíduo é a cura. Cura da criança, é a reconexão com a base, né? É ir para o seu lugar, sem não nos... Por que que muitas vezes as pessoas não conseguem ficar num lugar só? Está sempre mudando, está sempre se sentindo fora do lugar, porque não encontrou ainda o seu lugar no sistema familiar. A hora que ele encontra o lugar no sistema familiar, ele acalma. Ele acalma. Então, a pergunta aqui é: onde eu estou me esforçando mais? O que precisa ser organizado em mim? Fique com essa pergunta. Aonde eu estou me esforçando demais? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada ali. E o que precisa ser reorganizado em relação a isso em mim? Muitas vezes é uma compreensão errada. Precisa ser corrigida. Às vezes é uma lealdade invisível que precisa ser identificada. Às vezes é um padrão que vem do teu sistema, às vezes é uma identificação. Sei, aqui não é, a aula não tem esse objetivo. Então, aonde estou me esforçando demais? Observe, olhe, veja. Às vezes é algo que é pequeno, mas esse pequeno está tirando a tua energia. É que nem aquela pedrinha no sapato, que vai machucando, machucando, machucando. É isso. Então, para quem, próximo passo, né? E dessa aula está gravada, claro, vocês estão mais próximos de mim, mas para quem sente que chegou no limite do esforço,
Eu digo que existe um processo para ajudar cada um de vocês. E eu convido vocês a conhecer esse processo. E eu tenho ajudado muitas pessoas nesse sentido. Esse trabalho não é para todos. A pessoa precisa estar preparada. É para quem percebe que chegou num limite, onde só esforço não resolve mais. Esse emaranhado aqui. O que eu faço como mentor, constelador, terapeuta, é um processo de diagnóstico, alinhamento individual, relacional e profissional. Eu integro os 3 níveis. Não ensino fórmulas, eu ajudo pessoas a ocupar o seu lugar certo para que a vida, trabalho e as relações possam fluir. Esse é meu trabalho e por isso que eu falo. É um processo integrado. Não dá mais para você separar as coisas. Então, quem sentir que é esse momento, no link da bio tem um grupo oficial, quem ainda não participa, mas acho que aqui todos participam, aqueles que estão assistindo a aula e vão assistir a aula depois lá no YouTube. Nós temos um link na bio com o grupo oficial. Lá eu explico como funciona o processo e se fizer sentido, vamos conversar. Por hoje é isso. Gratidão pela presença de vocês. Foi muito agradável a aula. Me sinto assim muito leve toda vez que eu dou aula. E hoje o compartilhamento de vocês foi muito importante. E continuem seguindo lá no grupo, que a gente está criando toda uma dinâmica, todo um processo lá para que ele cresça também, ele floresça. E cada um de vocês também possa crescer e florescer junto. Ok? Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.